Real Madrid Clube de Futebol, ou simplesmente Real Madrid. Hoje eu convido vocês a embarcar numa nova jornada aqui no canal, numa nova série, onde nós vamos conhecer a história dos principais clubes de futebol. E a gente não poderia deixar de fazer essa estreia com o maior clube do século XX segundo a FIFA. Começa agora a história do Real Madrid. O Real Madrid, ou Real Madrid Clube de Futebol, foi o maior clube do século XX segundo a FIFA. Até o momento em que esse vídeo está sendo gravado no início de 2019, o Real Madrid já foi campeão 33 vezes do Campeonato Espanhol, 19 vezes da Copa do Rei, 10 vezes da Supercopa da Espanha, com direito a uma Copa Eva Duarte, que é meio que equivalente a esse torneio, portanto podemos dizer que ele já ganhou 11 Supercopas, que é o torneio entre o campeão da Liga e o campeão do Campeonato Espanhol. Foi 13 vezes campeão da UEFA Champions League, sendo também o maior vencedor dessa competição, 4 vezes campeão da Supercopa da UEFA, 2 vezes campeão da Liga Europa ou UEFA Europa League e 3 vezes campeão do Intercontinental, que somando aos 4 mundiais da FIFA que o Real Madrid tem, dá um total de 7 títulos mundiais para o clube. O time foi fundado em 1902, no dia 6 de março, e a equipe começou com o nome de Sociedade Madrid Football Club. Não tinha ainda o Real, vocês vão entender já já por quê. O primeiro presidente foi Breno Lucas de Menezes. Ele tinha um vice-presidente, um secretário e um tesoureiro. E eles decidiram imitar o uniforme do Corinthians de Londres, cara. O inglês Arthur Johnson torna-se o primeiro treinador do time. Como o futebol ainda não era muito desenvolvido naquela época, o Real Madrid foi muito influente por ser um dos principais e primeiros times aí da cidade. Em 1902 eles tiveram uma fusão com outros 3 times para ficar cada vez mais fortes. Foram eles o Moncloa, o Moderno e o Amicle. Em 1904 o Real Madrid foi um dos 7 fundadores da FIFA lá em Paris, para vocês verem a importância histórica desse clube e como desde o início eles já tinham sim uma influência muito boa no futebol. Em 1905 eles conquistaram o primeiro título, que foi a Copa da Espanha. Em 1906 o segundo título da Copa, e aí, meu amigo, foram enfileirando. Em 1907 também, e 1908 do mesmo jeito, sendo tetracampeão logo de cara da Copa. No início dos anos 10, em 1912, o Real Madrid inaugura seu primeiro, digamos, entre aspas, estádio. Foi na verdade um campo cercado. E aparece na imprensa pela primeira vez o apelido de merengues, devido à cor branca que eles têm no uniforme, que foi associado a um doce de origem suíça feito de clara de ovos e de cor extremamente branca, popularmente chamado de suspiro. Você chama o Real Madrid hoje de merengue por causa do suspiro, meu amigo. E aí chegam os anos 20, logo depois da Primeira Guerra Mundial, a Espanha está sendo governada por uma monarquia, ou seja, tem um rei da Espanha, e o rei Afonso XIII da Espanha concede finalmente o título ao time de Madrid como Real. Então ele vira, a partir de 1920, o nosso conhecido Real Madrid, mas antes ainda ia ter um probleminha no meio do caminho. Em 1924 existe a inauguração agora sim de um estádio, que foi o Chamartín. O estádio Chamartín foi o primeiro estádio do Real. Ainda em 1924, finalmente, olha só, depois de mais de 20 anos, o futebol passa a ser profissional. E aí José Maria Penha, do Arenas, é a primeira contratação do Real Madrid. Ele foi contratado pelo valor de 18.000 pesetas, que era a moeda da época lá na Espanha. Para vocês terem uma noção, é como se fosse incríveis 108 euros. Sim, hoje vocês estão vendo o jogador saindo aí por 90 milhões, 100 milhões de euros. Naquela época, 108 euros comprou um jogador para o Real Madrid. Em 1929, a primeira partida da Liga. O Real Madrid venceu por 5-0 o CE Europa. E em 1930, o Real Madrid faz a sua primeira grande contratação, que foi o Ricardo Zamora, que foi um ídolo lá. Em 1931, a Espanha deixou de ser monarquia, galera. Então passou a ser uma chamada Segunda República, que tinha um presidente. Então por causa disso, o Real Madrid perdeu aquele título de Real. Aí voltou a ser chamado só de Madrid Clube de Futebol. E também, além disso, desapareceu a coroa do escudo do time e aparece uma franja no escudo que é alusiva, né, à questão das cores republicanas. Então vocês veem que a história do Real está sempre ligada também à questão política na Espanha. Em 1932, o Real Madrid conquista pela primeira vez o campeonato espanhol. E nesse mesmo ano eles também fundam um time de basquete. Para quem não sabe, o Real Madrid também é uma potência no basquete. É o segundo esporte deles, digamos assim. Eles também tinham um time que foi fundado de atletismo, só que esse time não foi muito para frente. Em 1936, o Real Madrid conseguiu conquistar sua 7ª Copa e pela primeira vez ele enfrentava o Barcelona, cara. Ele venceu por 2-1
o Barcelona na grande final, e nesse jogo foi a despedida do Zamora, aquele primeiro grande jogador que eu citei pra vocês, e daí já começava também a surgir a grande rivalidade com o Barcelona, primeiro por ser um dos principais times do país, segundo porque tem toda uma questão histórica também da região em que o Barcelona se localiza, a Catalunha, que sempre quis se desvencilhar de Madrid. Só que em 1937 ocorreu uma guerra civil na Espanha, e olha só, cara, que curiosidade, a Catalunha e Madrid, a cidade de Barcelona e a cidade de Madrid estavam do mesmo lado. Essa guerra afetou praticamente todo o país, e aí uma parte do país defendia um lado, outra parte defendia o outro, e todo mundo se matando lá no meio, sendo que Barcelona e Real Madrid estavam abraçados aí pela mesma causa. Olha só que coisa, né, mano? E em 1º de outubro de 39 houve o primeiro jogo após a guerra terminou, e aí o Real Madrid voltou a jogar. Nesse período de guerra estava tudo parado. Aí chegamos aos anos 40, pessoal. Em 1940 o Real Madrid volta a ter uma seção de atletismo que tinha sido destruída com a guerra. Em 1943, na Copa, o Real vence nas semifinais do Barcelona por incríveis 11-1, e esse jogo aí foi um dos jogos mais marcantes entre os dois times. Inclusive o Barcelona acusa de roubo o Real Madrid, aí é um bagulho muito sério. Em 15 de setembro é nomeado o presidente Santiago Bernabéu, que nos seus primeiros atos fez um convite formal ao Barcelona para restabelecer a harmonia entre os dois clubes. Então a rivalidade aí é grande, velho. E aí o Santiago Bernabéu, como vocês sabem, se torna mais na frente o nome do estádio, vocês vão ver já já. Em 1944, em junho, se adquiriram os terrenos de um novo campo. Em outubro começaram as obras, e aí foi feito o fechamento do estádio do Real Madrid, que foi o velho Chamartín. E em 1946 o Real Madrid passou a jogar no estádio Metropolitano, que era de um time chamado Atlético Aviación. Então esses dois dividiram esse estádio enquanto o novo estádio do Real Madrid era construído. Ele foi terminado de ser construído em 47, mas o nome ainda era Chamartín. Aí chegamos nos anos 50. Em 1952 o Real Madrid completava seus primeiros 50 anos, bodas de ouro. Com isso ele fez um torneio aí com vários clubes de outros países, né, pessoal? E nesse torneio o Real Madrid acabou perdendo a final, cara. Ele perdeu a final para um time chamado Milionários, que é um time aqui da América do Sul, não sei agora exatamente de qual país, mas nesse time jogava nada mais nada menos que Di Stéfano. O Real Madrid perdeu de 4-2, fora o baile e o show desse cara. E aí o Real Madrid cresceu os olhos, velho, e contratou aí em 53 o Di Stéfano, que até hoje é um dos principais ídolos da história do clube. Em 54, o Real Madrid foi campeão da Liga depois de 21 anos, ele tinha um jejum gigantesco dentro da Liga, até por conta das guerras também, e também inaugurou a ampliação do seu estádio, que tinha sido construído há uns anos atrás, já estava começando a aumentar. Então, a partir de 55, o estádio Chamartín trocava seu nome por Santiago Bernabéu. Aí sim, o Real Madrid passou a ter esse estádio com esse nome, certo? E aí nasceu a Copa da Europa, ou também conhecido como Champions League. A Copa da Europa era a antiga Champions League. E aí, pessoal, na primeira edição o Real Madrid não foi campeão. Ele, na verdade, venceu aí uma Copa chamada Copa Latina, que era uma espécie de segunda Copa da Europa, que é como se fosse uma UEFA Europa League, mais ou menos. Só que assim, essa Copa Latina, ela era muito estranha porque só pegava alguns times, não tinha meio que uma organização para saber quem iria participar e tudo mais, sendo que a Liga dos Campeões, ou Copa da Europa, realmente iam só os campeões nacionais, certo? Em 1956, no ano seguinte, o Real Madrid conquistou a sua primeira Copa da Europa, que hoje é considerada Liga dos Campeões. A final foi disputada em Paris e o Real Madrid ganhou por muito pouco, cara. Ganhou de 4-3, foi um jogão, hein, cara, contra o Stade de Reims, que é um time francês, cara. Muita gente já deve ter até ouvido falar desse time. Em 57, o título da Liga veio e também foi mais uma vez campeão da Copa da Europa. A final foi lá no próprio Santiago Bernabéu e o Real Madrid ganhou de 2-0 da Fiorentina. Além disso, ele também ganhou a Copa Latina. Naquela época ele disputava as duas competições, não tinha esse problema. Em 58, o Real Madrid emplaca seu tricampeonato da Copa da Europa. Impressionante, cara. Ele, além disso, foi campeão da Liga também, e na final da Copa da Europa ele venceu em Bruxelas lá o time do Milan, cara. O Milan já se tornava um grande time aí, 3-2 em cima deles, sendo que nessas 3 edições o Real Madrid contou com Miguel Muñoz, que foi um dos grandes craques do time e foi aí um dos principais jogadores durante muito tempo, um grande ídolo de lá. Depois que termina esse tricampeonato, o Muñoz saiu e chega aí, entra em cena nada mais nada menos que Ferenc Puskás. E aí agora a coisa ficou séria, o bagulho agora vai estralar, velho. Em 59, o Real Madrid foi vice-campeão da Liga, mas adivinha, ganhou de novo a Copa da Europa. Então o Real Madrid, galera, já foi
pentacampeão da Champions League. Esse foi o quarto título, ele venceu 2-0 o Stade Reims, mas em 60, abrindo os anos 60, ele conseguiu sim o pentacampeonato em cima aí de uma vitória gigantesca no Eintracht Frankfurt da Alemanha. Ele venceu por 7-3 o Eintracht Frankfurt na frente de 135 mil pessoas lá em Glasgow e conseguiu o quinto título seguido. Essa até hoje é a maior sequência de títulos de uma Champions League que um time já conseguiu conquistar, pessoal. Ainda em 1960, o Real Madrid ganhou seu primeiro Mundial de Clubes, digamos assim, que era chamado de Copa Internacional. Ele venceu o Peñarol aí em 2 jogos, em um foi 0-0, em outro ele meteu 5-1 e foi campeão mundial. É importante lembrar que os anos 50 e 60 do Real Madrid foram talvez os melhores da história do clube, velho. E vocês viram que teve esse pentacampeonato, e aí em 61 o time conquista uma nova liga, em 62 o time conquista a liga e a Copa também, só que ele perde aí a final da Copa da Europa pela primeira vez, ele perdeu a final, né? Perde pro time português Benfica, o Benfica é campeão ganhando de 5-3. E aí em 63 tem uma página negra na história do Real Madrid, cara. Em 63 o Di Stéfano, que estava sendo o craque do time nessas últimas conquistas, né? Foi sequestrado, velho. Ele foi liberado apenas depois de 59 horas preso por um comando aí da região. Em 64, o Di Stéfano deixa a equipe, eu acredito até que por conta disso também, mas antes dele deixar a equipe, o Real Madrid teria sido campeão da Liga e também vice-campeão da Copa da Europa. Vocês notaram que nesse período, entre 60 e 64, cara, eles saíram ganhando as ligas todos os anos, e em 65 eles fecham mais um ciclo de 5 campeonatos, só que dessa vez da Liga Espanhola. O Real Madrid, portanto, também é pentacampeão espanhol. Em 66, o Real Madrid conquistou a sua 6ª Copa da Europa, cara. Foi uma final em Bruxelas de novo, e ele venceu por 2-1 um time chamado Partizan. E aí ele venceu a Copa Internacional de novo contra o Peñarol, vencendo por 2-0 as duas partidas. Então foi um 4-0 no agregado, né? E aí vamos chegando aos anos 70, molecada. Em 1971, pela primeira vez, o Real Madrid disputou uma Recopa da Europa, olha só. E na final ele caiu diante do Chelsea. Sim, o Chelsea não é um time que nasceu hoje, velho. O Chelsea já ganhou títulos aí há muito tempo atrás. Ele perdeu por 2-1. Em 72, tem um fato interessante, cara. Tinha um time lá na Espanha chamado Plus Ultra, e esse time acaba sendo comprado pelo Real Madrid e vira uma filial do Real Madrid, vira um time B do Real Madrid que até hoje está aí, que é o Castilla, beleza? Ele começa com o nome de Castilla, mas depois acaba mudando, troca um CH por um LL. Em 1980, o time venceu a 20ª Liga. Vejam que nos anos 70 talvez tenha sido o pior período do Real Madrid, ele só conquistou um título nesse período todo, mas em 80 volta a vencer, cara. Conquista aí a Liga e ganha a final da Copa contra o próprio Real Madrid Castilla. Olha que coisa louca. O time principal foi campeão e o segundo time foi vice-campeão da Copa da Espanha. Isso nunca havia acontecido na história e até hoje não se repetiu de ter uma final entre dois times co-irmãos, digamos assim. Em 1981, o Real Madrid chegou de novo, depois de 15 anos, na final da Copa da Europa. Só que ele perdeu, cara. Perdeu para o Liverpool, 1-0 para a equipe da Inglaterra. Em 82, o Di Stéfano, aquele que era grande craque, saiu depois de um tempo, que tinha sido sequestrado e tudo, voltou pro Real Madrid, só que ele voltou como treinador. E ainda nesse ano de 82, teve um outro fato histórico. O Santiago Bernabéu sediou a final da Copa do Mundo, velho, com a Itália sendo campeã lá na Copa de 82. Em 1983, o Real Madrid passou por um período muito curioso. Ele poderia até ser chamado de Vasco, velho, porque o time simplesmente foi vice em todas as competições. Brincadeira, pessoal do Vasco, amo vocês. Mas o Real Madrid foi vice na Copa da Europa, na Copa da Liga, na Copa da Espanha, na Liga Espanhola, na Supercopa, mano, foi vice em tudo. E aí, em 1984, o Di Stéfano pediu arrego, cara. Ele tava puto da vida porque o time perdeu o título da Liga na última rodada de novo, e aí pediu pra sair do clube e abandonou o time do Real Madrid. Nesse ano ele não aguentou mais a pressão. Em 85 o time saiu do cheirinho, né? Pela primeira vez ele foi campeão aí da Copa da Europa, que é considerada aí sim hoje a Liga Europa. Essa de forma oficial. Em 86, o time conseguiu o primeiro de 5 títulos da Liga seguido. De novo, aconteceu de novo. Real Madrid venceu a Liga entre 86 e 90. Então o Real Madrid pode se orgulhar de ter 2 pentacampeonatos da Liga Espanhola, hein, cara? Ele foi liderado por Hugo Sánchez, que também é um grande jogador merengue, muito conhecido lá entre os torcedores. Foi 5 vezes artilheiro e foi também um dos maiores ídolos do clube. Além disso, o Real Madrid conquistou sua 2ª Copa da UEFA, que é, como eu disse, a Liga Europa, em 86, né? E aí a gente chega nos anos 90. Nos anos 90 foram bem conturbados para o Real Madrid. Não foi muito bom no início. Em 94, o Real Madrid conseguiu fazer aí uma primeira contratação de renome para tentar voltar a vencer. Isso contratou aí o Raul González. Em 96, o Real Madrid experimentou uma renovação quase total no seu elenco.
Inclusive ele contratou o Fábio Capello aí, que foi recentemente campeão com a França da Copa do Mundo, contratou ele para ser o seu treinador. E aí chegaram jogadores como Roberto Carlos, Seedorf, Zucker, e também perdeu um jogador muito emblemático. O Real Madrid perdeu nada mais nada menos que Luis Henrique. Recentemente foi treinador do Barcelona, hoje é treinador da Espanha, né? Ele era do Real Madrid e se transferiu direto pro Barça. Meu amigo, isso é um bagulho muito tenso lá na Espanha quando isso acontece. Muitos jogadores já fizeram isso, cara. Em 1997 aí, depois de 6 anos sem título da Liga, ele voltou a vencer o campeonato espanhol, já com esse time aí que podemos dizer que já é um início de time galáctico, né? Aí em 98, após 32 anos de jejum, vocês viram que o Real Madrid bateu na trave várias vezes na Copa da Europa, ou Champions League, né? Em Amsterdã, o Real Madrid voltou a vencer uma Champions, ou Copa da Europa. Ele venceu a Juventus por 1-0. Nesse ano ele conquistou também mais uma Copa Internacional e foi diante do Vasco, cara. Venceu por 2-1 aí o Mundial de Clubes da época. E aí a partir desse ano de 97 a gente pode dizer que começou a surgir realmente uma nova era do Real Madrid de muitos títulos, cara. Depois desses títulos de 98, teve também aí os anos 2000 chegando. E aí nos anos 2000, o Real Madrid já venceu logo de cara a Champions, ganhou do Valência por 3-0 na primeira vez que houve uma final de Champions entre dois times do mesmo país. E nesse período, o Florentino Pérez, que hoje ainda é presidente do Real Madrid, mas teve umas coisas aí no meio do caminho, vocês vão entender já já, ganhou as eleições presidenciais. Assim que ele ganhou as eleições, mano, ele já chegou assim, ó, se vocês me botarem de presidente, eu vou sair trazendo todo mundo. Ganhou, e aí já contratou logo de cara nada mais nada menos que Luis Figo, do Barcelona. Ele veio do Barça, então também tem aquele peso igual o Luis Henrique quando saiu, né? Foi tipo, passando na cara do Barcelona. E aí deu início à era galáctica do Real Madrid, conhecida até hoje. Aí em 2001 ele contratou o Zidane por 76 milhões de euros, sendo assim a contratação mais cara da história naquele momento. E aí em 2002 teria aí o centenário do Real Madrid. Então ele formou um time fodelástico para tentar ganhar alguma coisa no centenário. Só que não começou muito bem não. Em 2002 o Real Madrid perdeu a final da Copa em casa, no Santiago Bernabéu, que doeu muito. Inclusive esse episódio ficou conhecido como Centenariazo, né? Não sei porque em espanhol tudo que dá ruim eles botam aso, Mineirazo, Maracanazo. Depois que deu esse probleminha aí, todo mundo ficou com medo. O Real Madrid não vai ganhar nada no centenário e tal. Mas só que parece que o jogo virou, não é mesmo? Depois disso, o Real Madrid foi campeão só da Champions League, venceu o Bayer Leverkusen por 2-1 em Glasgow, e também nessa campanha ele eliminou o Barça nas semifinais, então foi tipo uma coisa muito emblemática. Depois ele venceu pela primeira vez uma Supercopa da UEFA, que é aquele torneio entre a vencedor da Champions e da Liga Europa. Nesse meio termo, antes do final da temporada, eles contrataram nada mais nada menos que Ronaldo Fenômeno, mano. E aí, depois de contratar o Ronaldo Fenômeno, eles conseguiram finalmente uma tríplice coroa internacional, algo inédito, cara, que foi vencer também aí o Intercontinental, que é o Mundial de Clubes. Então o Real Madrid pela primeira vez conquistaria aí os 3 títulos possíveis no âmbito internacional, né? Então aí fica até uma curiosidade que muita gente tem dúvida. O Ronaldo ganhou uma Champions? Na verdade ele não ganhou, ele chegou no Real Madrid depois que o Real Madrid já tinha sido campeão da Champions. Ele ganhou o Mundial de Clubes, mas não ganhou a Champions, né? É tipo o Corinthians, né? Foi campeão do Mundial sem ganhar a Libertadores. É como se fosse o Ronaldo. Em 2003, nós temos aí o Real Madrid não satisfeito com a infinidade de jogadores que tinha no elenco, contratando David Beckham. Só que o problema é que o único título nesse ano aí, galera, foi a Supercopa da Espanha. O Real Madrid parece que quando contrata muito jogador, não dá certo, tá ligado? E aí em 2004 o time também não conseguiu ganhar nada, inclusive em 2004 foi contratado aí o Pofechou Luxemburgo, né, cara? Em 2005 contratou Robinho, Júlio Batista, Sérgio Ramos, perdeu o Figo, perdeu o Walter Samuel, perdeu o Solari, o Lucha foi demitido, mas mesmo assim não ganhou nada e também tomou de 3 do Barcelona numa das derrotas mais emblemáticas do time, cara. Em 2006 o time contratou o Cassano, mas mesmo assim tomou só de 6 do Zaragoza, velho. Foi uma derrota das mais feias dos últimos tempos do Real Madrid. Entrou em uma crise profunda, que fez inclusive o presidente Florentino Pérez se demitir, maluco. Saiu do time, pediu arrego. E aí, nesse meio termo, assumiu o novo presidente. Esse novo presidente contratou Marcelo Higuaín e o Van Nistelrooy. Nesse momento também, o Zidane se aposentava. Era o final da Copa de 2006, Zidane deu cabeçada em todo mundo, perdeu a Copa e também se aposentou na carreira de jogador. Mas o Real Madrid ia se renovando aos poucos, inclusive com a chegada do Van Nistelrooy, que foi muito importante pro time. Em 2007, o Ronaldo, dessa vez, pediu pra sair, tava pegando banco e tal, e pediu pra ir pro Milan e foi. O Beckham não renovou também, saiu, e o Real Madrid foi campeão da Liga, cara. Os caras saíram, o Real Madrid ganhou a Liga. E quem foi o grande nome da Liga? O Van Nistelrooy, que foi contratado recentemente. Em 2008, o Real Madrid começa a tentar se reformular de novo.
Contrata o Pepe, o Saviola, o Sneijder, o Dente e o Renzi, só isso. Só que aí muitos desses jogadores não engrenaram muito logo de cara, né, cara? Então o time, nesse período entre 2004, que já tinha começado a Era Galáctica, e 2008, não conseguiu ganhar grandes títulos, e inclusive foi marcado pelo Real Madrid ter caído 4 vezes seguidas aí nas oitavas de final da Liga dos Campeões. E aí todo mundo zoava o Real Madrid dizendo que era o time das oitavas, cara. Entre 2009 e 2011 teve um período aí muito tenso, cara. O presidente atual do Real Madrid, o Ramon Calderón, ele foi pego num escândalo gigantesco aí, que ele tinha comprado urna, esse tipo de coisa aí, de corrupção, cara. E aí, nesse meio termo, o Real Madrid tomou aí 6-2 do Barcelona. E a coisa ficou insustentável e o presidente pediu demissão. Então teve uma nova eleição para presidente. Adivinha quem voltou pro Real Madrid? Adivinha? Ó quem voltou. Florentino Pérez, maluco. Voltou pro time. Retomou a presidência e, como de costume, já chegou metendo a mão no bolso e trazendo todo mundo. Então foi nesse período aí, 2011, que o Florentino Pérez chegou e disse assim: peraí, quem é os melhores do mundo aqui atualmente? É esses dois aqui? Então traz aí o Kaká, traz aí o Cristiano Ronaldo também. Inclusive o Cristiano Ronaldo chegou com um status de melhor jogador do mundo e com o jogador mais caro da história até o momento. Além disso, não satisfeito, contratou o Mourinho, o Ozil, o Khedira e o Di Maria. E aí, finalmente, ele voltou a vencer uma Copa em 2011. Depois de 19 anos sem vencer uma Copa da Espanha, o Real Madrid voltou a vencer. Mas também com um time desse, se não ganhasse nada, é covardia, né, velho? E aí chega o ano de 2012, onde o Real Madrid contrata o Modric e o Essien, vindo do Chelsea, aí, dois jogadores que vinham pra incorporar o elenco. Só que nesse período todo, entre 2009 e 2012, mesmo com essa renovação gigantesca, o Real Madrid não conseguia ganhar grandes títulos, porque o Barcelona vinha com um dos times mais fodelásticos da sua história. Então o Real Madrid ficou meio estagnado, até 2013. Em 2013 saiu o Mourinho e entrou o Carlo Ancelotti, e aí começou a mudar a situação. Ainda em 2013 o Real Madrid conseguiu o título da Copa do Rei e finalmente conseguiu o principal título que eles tanto queriam, que era a chamada La Décima, que era o 10º título de Liga dos Campeões, que foi num time muito marcante comandado pelo trio BBC, que era Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo. Nessa época também tinha chegado o Bale, que passou a se tornar o jogador mais caro da história naquele momento. Vocês veem que o Real Madrid bate um recorde atrás do outro de jogador mais caro da história, né? Tem dinheiro, né? Fazer o quê? Depois desse título da La Décima, o Real Madrid também deu mais uma nova estagnada, passou a não ganhar muita coisa durante uma temporada, 2 temporadas. E aí, nesse meio termo, o Ancelotti saiu, veio aí o Rafa Benítez só fez cagada, saiu também. E aí, meu amigo, chegou aquele carinha lá do passado, lá de trás, Zinedine Zidane, que tinha saído do clube há 10 anos. E aí, a história vocês já sabem. O Real Madrid foi tricampeão da Champions League. E aí, nessas 3 Champions League, o Real Madrid venceu o Atlético de Madrid, Juventus e Liverpool. Lembrando também que eu esqueci de citar aqui que na La Décima eles venceram o próprio Atlético de Madrid, que é o seu rival local. Não chega a ser uma rivalidade maior que a do Barcelona, mas ainda é uma rivalidade muito forte lá em Madrid. E além desses títulos da Champions League, entre as temporadas 2015 e 16, 16, 17, 17 e 18, o Real Madrid também conseguiu aí um doblete em um dos anos, que foi em 2017. Ele conseguiu vencer a Champions e o Campeonato Espanhol, e também conseguiu Supercopas da Europa em 16, 17, mais 2, e o tricampeonato mundial de clubes entre 16, 17 e 18, foi tricampeão do mundo. Além disso, para fechar, o Real Madrid também teve aí a ratificação, né, de talvez o seu maior ídolo ou um dos maiores ídolos do clube e sem dúvida o maior artilheiro do clube, que foi o Cristiano Ronaldo, que acabou saindo no meio do ano de 2018, deixando o clube com 450 gols, sendo o artilheiro absoluto do time em toda a sua história. Além disso, o Ronaldo ganhou 4 prêmios de bola de ouro jogando pelo Real Madrid. Também tinha um outro prêmio de antes de chegar no Real, que era pelo Manchester. E ainda antes do final do ano de 2018, o Real Madrid, já pensando no futuro, já encomendou aí uma reforma no seu grande estádio Santiago Bernabéu, que vai custar na faixa de 2,7 bilhões de reais e vai durar na faixa de 3 anos para o Real. Então, pessoal, essa é a história do Real Madrid. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês curtiram esse formato, deixa um like, compartilha, porque é muito importante. Quanto mais likes eu ver, quanto mais compartilhamentos, quanto mais eu ver que vocês se engajaram, mais eu vou trazer esse tipo de vídeo. E já deixem também nos comentários qual é o próximo time que vocês querem conhecer um pouco mais sobre a história do clube, beleza? Eu espero que você tenha curtido o vídeo. Um forte abraço pra você. Tamo junto. Até mais. Valeu. E a gente se vê. Fui. Vai lá, Madrid.